Só complementando aqui o que o seu Eugênio falou, que hoje em dia, essa salada de fruta que quer se formar com todas as religiões, né? Todas as religiões sendo uma parte da salada, uma coisa única, para que todo mundo engula a goela abaixo. Aí eu dou um conselho a você que é filho da luz, que acredita de verdade no profeta, que acredita nessa mensagem, e você que quer defender a honra de Cristo e de Nossa Senhora. Seja o limão. Nessa hora que quiserem fazer uma saladinha e colocar você no meio, todo mundo tirando o corpo fora, não é bem assim. Lógico, com respeito, com educação, sem agressividade, mas seja o limão. Azede essa salada. Mostre que Deus não pode se misturar com coisas que ele não com coisas que ele não concorda e não ensinou. Então, um conselho a você, filho da luz, nessa salada toda que querem fazer no mundo, uma brincadeira, né? Seja um limão azedo e azede essa história. Nós temos que ser luz em Cristo e não para os homens. Não se importem com o que vão pensar sobre você ou o que vão achar sobre você, tá? Se importe o que Deus está achando de você e o que Deus quer para você. Quando você começar a pensar só em Deus e colocar Deus, não vai importar a opinião dos outros homens, né? O que vai importar é a firmeza que você está no caminho de Deus. Só para finalizar esse assunto dos robôs, Rony, que a gente fez todo esse percurso, trazendo de novo para a Santa Missa, que não é mais feita da forma correta, para as pessoas não pensarem que a gente está fugindo do assunto, tem tudo a ver, gente. Teve um podcast que eu disse assim, ó, vocês têm que imaginar cada Santa Missa sendo feita de forma correta, como luz para o mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é o luzeiro. Então, cada Santa Missa, cada igreja que mantinha o respeito com Cristo, você imagina a igreja do seu bairro, com total respeito com Jesus, é um farol naquela comunidade. E assim as igrejas eram em todas as comunidades, em todas as cidades, em todos os estados, país e nação. Só que Satanás não gosta da luz. Ele não vive na luz. Ele não vem à luz. Ele precisa das trevas. Então, qual foi o plano dele? Apagar o luzeiro. Tirar Jesus do centro. Deixar essa luz enfraquecida. E é por isso que o mundo está tomado por demônio. Então, é por isso que hoje a Santa Missa foi atacada. E o plano para se atacar ela vem de muito tempo. Maçonaria, Illuminati, protestantismo, enfim, tudo que passou ao longo da história. Chegando e culminando no que acontece hoje. Então, para que todas essas coisas se cumpram, todas essas coisas acelerassem, para pensar, irmão, depois de 2005, com a saída de João Paulo II, o mundo deu uma evolução, entre aspas, tecnológico, uma evolução, segundo eles, de religião, de tolerância gigantesca, né? É por isso que nós estamos vendo isso, o mundo hoje do jeito que está, essas possibilidades. Eles vinham preparando tudo, mas enquanto o Santo Pontífice João Paulo II estava sentado, essas coisas não eram possíveis, porque Jesus ainda era o luzeiro do mundo, apesar da sua igreja já estar vivendo o processo de degradação e de normatização da futilização de Cristo dentro da própria casa. Só que isto, depois que João Paulo saiu, acelerou. Então, todo o plano dele está evoluindo conforme eles acham que é. Só que nós, filhos da luz, temos que ser o limão. Nós temos que azedar os planos deles. Doa a quem doer, custe o que custar. A pergunta que eu te faço, irmão, né, é se quando acontecer você perdeu emprego, seu filho perdeu emprego, seu esposo perdeu emprego, as pessoas da sua família perderam emprego, não tiver mais de como tirar renda, você não consegue comprar nem vender porque você está fora do sistema, porque você não aceitou a marca. Quando você vê os seus parentes sofrendo, e você vai ser acusado pelos seus parentes, tá? Tem uma mensagem que fala sobre isso. Quem é teu inimigo? Teu próprio parente. Eles vão te acusar, né? Você vai se entregar à marca. Você vai se entregar para se integrar neste novo mundo, a qual Cristo não é mais o Rei e o Senhor, que eles tanto querem, porque isso vai acontecer. Não é se, isso vai. A gente só não sabe quando. Mas Nossa Senhora, na mensagem que eu li há pouco, diz, está muito perto. Então, a grande pergunta que fica com essa história de robô que a gente traz aqui é, você está se preparando para isso? Porque
o preparo que você tem que ter é estar firme na oração, estar firme nas suas mensagens, guardar suas velas bentas, para que só elas vão acender nos períodos, no tempo de escuridão, e passar por tudo isso. Deus já vem mostrando os sinais, livrando os filhos da luz das catástrofes que aconteceram no Rio Grande do Sul e outras localidades. A gente não vê um filho da luz sendo atingido, né? Então, Deus já está mostrando como vai ser. Então, a pergunta que vocês têm que se fazer todos os dias é: e se fosse hoje, eu estou pronto? Eu estou preparado? Se Jesus voltar agora, se tudo começar a acontecer, eu vou me desesperar? Ou eu vou ter a resiliência que Deus quer que nós tenhamos, de manter a calma, dobrar os nossos joelhos, aguentar com jejum, com penitência e com muita oração? Essa é a pergunta que tem que ficar, Rony, seu Eugênio. Isso, é exatamente isso, né? E é uma coisa que nós devemos sempre, cada vez mais, preparar, né? A nossa alma e ficar sempre atentos, né? Agora são 7h42, o pessoal está chegando e muito boa noite aqui no nosso podcast. Fala alguma coisa, gente? Eu só quero... tem muita gente nova que está assistindo o programa aqui. Eu só quero dizer para essas pessoas aqui que muita gente está perdida no tempo, não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte... Vou ler o trecho na Bíblia aqui que diz que o povo deixou de se comunicar com Deus. Se nós ficar afastado de Deus, longe de Deus, não ficar em oração, aí o que o profeta sempre falava eu lembro sempre que ele falava assim para as pessoas: o nosso corpo sem o alimento não fica fraco, não fica fraco, desnutrido, sem vitamina, sem o corpo. E qual que é o alimento para a nossa alma? É a oração. Aqui Jesus, na parábola do juízo iníquo, ele diz assim, São Lucas 18 diz assim: propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade o juiz que não temia Deus, tipo esse Alexandre de Moraes aqui, não temia Deus, nem respeitava as pessoas alguma. É o Alexandre de Moraes aqui, Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus e nem respeito homens algum. Todavia, porque esta viúva me importuna, fazer-lhes justiça, ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz iníquo? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando, rezando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhes fará justiça. Mas quando, veja só, para agora, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Está aqui, as pessoas deixaram de rezar. O que é o domingo? Domingo não é dia de futebol, não é dia é dia do Senhor. Hoje não se respeita. Trocaram domingo hoje por festa, por divertimento. E pouca gente, por isso que Nossa Senhora, por isso que Deus enviando os profetas para alertar nós. Ele pega as pessoas simples, humildes, para alertar nós. Reze, meus filhos. Reze, porque o tempo está chegando. Ele não está dizendo que aquele está condenado. O mais pecador ainda poderá ser salvo, porque os pecadores que estão longe de Deus poderiam voltar, que nem os apóstolos. Ele chamou os apóstolos, o que era? Era um pescador, cobrador de impostos. Esses que
estão segurando a igreja. O mundo está assim porque, veja, o sumo sacerdote na época, a própria igreja, sumo sacerdote, você condenou Jesus, a própria igreja, e hoje vai mostrar esse livro para um padre, para um bispo. Ele diz que é um louco, que nós somos falso profeta, que nós somos... Senão, Deus está pedindo, reze, meus filhos. E Deus deu a assinatura no pé de árvore para o profeta, para colocar na capa do livro, que é impossível um homem escrever, colocar na capa do livro, numa madeira, 4 letras num pé de árvore. Quando o profeta pediu o sinal, está embaixo do pé de árvore, Deus falou, te dou um sinal agora. Cada galho de árvore começou a rodear na frente dele, escrever em letras. Ele cortou e está lá na capela hoje, 4 letras, chamado Deus. Deus, eu te dou a minha assinatura para escrever um livro e colocar na capa do livro. Está aí hoje, por isso que nós estamos divulgando essa obra, que é escrita por um homem, terceiro ano primário, porque Deus fala, Deus confunde, pega o simples, o humilde, para confundir os sábios e inteligentes.